Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde, de terça-feira hoje. Amém? Amém. Vamos lá então no livro dos Juízes, Livro dos Juízes, capítulo 16, do versículo 4 em diante nós vamos estudar. Vamos falar de Sansão e Dalila. Amém? Amém. Então, tem uma palavra de Deus hoje para a nossa vida. Livro de Juízes, capítulo 16, do 4 em diante. Amém? Amém. Vamos então tocar um louvor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua bênção, pelos cuidados, pelo livramento e pela proteção, Pai. Guarda, protege e livra cada um que aqui está de todo mal, que o Senhor possa nos abençoar hoje através da tua palavra e dos teus conselhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Então vamos lá para Juízes, livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4, que diz assim: Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sereque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ele 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas.
Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa. Pôs perto do fogo, assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: Você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela os chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado? Ele respondeu: Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com uma lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus e disse: Subam mais uma vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algema de bronze e o puseram a girar em moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós vemos aqui um escolhido de Deus, né? Alguém que foi chamado para ser um libertador, um nazireu, um homem que foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Sansão foi chamado por Deus e Deus deu a ele uma força incrível, né? Um dom, uma força sobrenatural para ele. Esse era o segredo de Sansão. Mas se nós lermos a história de Sansão, nós vemos que Sansão ele era um tanto inconsequente, né? Sansão ele era um homem muito inclinado para a sua carne. Ele não obedecia nem mesmo os conselhos de seu pai e de sua mãe. Sansão, se nós vermos a trajetória dele, ele escolheu casar com uma mulher filisteia, sendo que seu pai e sua mãe o aconselharam que ele se casasse com uma mulher do povo de Deus. E ele nem pôde se casar porque o pai da menina passou ele para trás, né? Entregou a mulher que ele amava para um outro homem. E nós vemos que Sansão ele dorme com uma prostituta, e depois ele encontra com Dalila, e o texto começa dizendo: depois dessas coisas ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Seroque chamada Dalila. E quando Sansão encontra com Dalila, aí é o final trágico, começa, né, um período de queda na vida de Sansão. Sansão,
ele era um homem sim que tinha dom, sim, um homem sim que tinha a presença do Espírito Santo de Deus, mas era inconsequente, era imprudente. Ele não vigiava quanto às pessoas que ele se conectava. E esse é o assunto de hoje, né? Como nós devemos cuidar, né? As pessoas que nós andamos, a quem nós nos conectamos. Então, o primeiro conselho, né, que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, é que as consequências de viver de maneira irresponsável, né, às vezes serão catastróficas. Por quê? Sansão, ele brincou com o perigo. Ele se conectou a Dalila, ele dormiu com ela, deitava com ela e viu que ela estava insistindo para saber qual era o segredo, né? Então esse aí, mais uma coisa, ó, ela insistiu dia após dia para ele contar o segredo. E ele estava dormindo com o inimigo e não sabia. Ou melhor, eu acredito que ele sabia, porque ele já sabia que não poderia contar o segredo da força dele, né? Porque ele não havia contado para ninguém. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós estamos brincando com o perigo. Nós oramos, falamos com Deus, né? Mas nós não prestamos atenção nos sinais. E Dalila dava todos os sinais. Dalila era curiosa, Dalila fazia muitas perguntas e todas as tentativas que ela fez de prender Sansão não deram certo. Mas Sansão, mesmo assim, não se afastou dela. Sansão permitiu que ela fizesse o que ela fez, né? E tem pessoas que se aproximam e só querem uma informação. Elas querem saber o segredo. E ela foi paga. Eles pagaram para que ela e cada um, o texto diz que cada um daqueles homens deu um saco de prata para que Dalila contasse o segredo. Então Dalila foi muito bem paga para atrair Sansão. Então a primeira coisa, não brinque com o perigo. Dalila insistiu tanto. Às vezes o nosso inimigo vai querer nos vencer pelo cansaço, né? Vai querer que nós entreguemos o nosso segredo, que nós contemos os nossos segredos na insistência. E nós não podemos cair nesse golpe. Amém? Então, Sansão, o que ele fez? Ele confiou demais em si mesmo, né? Confiou que ele resistiria. Não, a Bíblia diz, né, que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E Sansão se juntou à inimiga dele, né? Estava deitada com a inimiga e de tanto ela insistir, ele contou o segredo, né? Então, segunda coisa, ter dons, ter uma força extraordinária. Sansão tinha uma força fora do comum, era um dom que Deus tinha dado para ele, que numa briga ele matava 1000 homens, né? Então ele era muito forte, mas ele não valorizava ele ter o Espírito Santo junto com ele ter os dons do Espírito Santo. Ele era para ser um homem que levava uma vida consagrada, uma vida separada, era para ser um homem de oração, um homem que valorizava o propósito pelo qual Deus o criou. Deus o criou, trouxe ao mundo e ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe para ser um libertador. Então o propósito dele não era pequeno, o propósito dele era grande. Mas ele confiou no homem. Ao invés de orar, de perguntar a Deus com quem ele podia se conectar, ele levava uma vida descompromissada, se envolvendo com prostitutas, se envolvendo com quem ele bem entendia, né? Entrando em brigas, em desavenças, porque Sansão pelejava muito ali contra os filisteus e Sansão, né, acabou perdendo porque Dalila ela veio muito bem paga para que ele contasse os seus segredos. Então, amado, o segredo é, quem tem propósito, já sabe do seu propósito, se conecte com pessoas
de propósito, pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito, porque são pessoas que Deus vai te conectar para você chegar no seu destino, para você cumprir a sua missão, para você não ser tirado do propósito e nem da sua chamada e nem do destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Então, outra coisa, né? Dalila, olha os sinais que Deus nos dá quando nós estamos na presença dos nossos inimigos. Dalila era curiosa, né? Ela se fazia de coitadinha, né? E até que Sansão contou o segredo. Então os nossos inimigos, eles vão usar dessas armas. Às vezes as pessoas vão nos encontrar e durante um encontro a pessoa faz perguntas de uma vida toda, né? Ela quer que tu conte todos os teus segredos. E elas perguntam, elas não têm nenhuma vergonha de fazer isso. E Dalila fazia isso. Dalila perguntava descaradamente para Sansão como é que ele era forte daquele jeito. E ela dizia: "Ai, você não me ama. Você não me valoriza, porque você não me conta. Então, por que você não confia em mim? Você não confia em mim." E Dalila chorava. Às vezes as pessoas vão se aproximar assim, né? Vão se fazer de pobre coitada, vão querer ganhar a nossa confiança para ter a informação, né? E tem gente que passa por cima, mata o pai e a mãe e ainda chora no velório porque está sendo pago, né? O dinheiro, e Dalila estava sendo paga. E eu duvido que ela não soubesse o final que Sansão ia ter, porque os inimigos estavam com sangue nos olhos, eles queriam a vida de Sansão a qualquer custo. Então se afaste de pessoas curiosas demais, que estão sempre perguntando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua intimidade com teu marido, com teus filhos. Pessoas assim, elas querem apenas uma oportunidade, né? Existem pessoas que Deus traz para as nossas vidas, mas também existem os enviados do inferno. Amém? E Dalila era uma enviada do inferno, para que aquele propósito de Deus fosse interrompido, para que Sansão não continuasse na presença de Deus. E Sansão foi perdendo o quê? Foi perdendo força. Sansão foi perdendo a conexão com Deus. Sansão podia ter uma continuidade, uma história incrível, mas por causa da sua imprudência, por causa da sua falta de vigilância, da sua falta de oração e obediência a Deus, falta de cuidar dos seus dons, daquilo que Deus colocou sobre a vida dele, por causa da sua tendência à carnalidade, Sansão perdeu essa guerra. Então, outra informação, as pessoas às vezes só querem uma informação, então cuidado ao se conectar, não brinque com o perigo, ore a Deus sobre as pessoas que você está se conectando. Amados, nós precisamos orar e perguntar para Deus quem são as pessoas, porque só Deus sabe quem somos nós. Deus sabe quem é cada um e Deus ele vai falar. Deus ele fala através da sua palavra, ele fala de diversas maneiras. Mas às vezes Deus não vai nos revelar nem em sonhos, nem em visões, mas Deus vai falar através das circunstâncias, através dos comportamentos das pessoas. E nós precisamos estar atentos, vigiando e observando como as pessoas se comportam. Porque tem comportamentos, tem pessoas que não têm caráter. Então, elas não vão se importar com você. Assim como Dalila não se importou com Sansão. Ela se aproximou, ela foi paga e ela fez de tudo para arrancar o segredo dele. E quando arrancou, ela chamou os inimigos para que eles lançassem Sansão na prisão e fizesse Sansão de escravo e brincassem e zombassem da força que Sansão tinha. Porque Sansão tinha a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus tomava ele e ele vencia os inimigos. E eles queriam saber o segredo e ela conseguiu. Então, amados, preste atenção em quem você vai se conectar. Fale menos e observe mais. Amém? Então, Deus fala através das circunstâncias, através do comportamento, né? Às vezes nós oramos, Deus nos ajuda a discernir quem é quem, nos ajuda a discernir o caráter, mas nós nos distraímos, né? Nós ficamos tendentes a fazer amizades, a acharmos que todo mundo é bom
e não é assim. Amém? Então, porque isso aqui eu já falei, mais uma coisa, né? Se você tem segredos com Deus, o segredo de Sansão era que ele não podia passar navalha na cabeça, né? Então, o conselho, se você tem segredos com Deus, não conte a ninguém. Nós temos diversas histórias da Bíblia de pessoas que contaram segredos, que contaram sonhos, e elas foram roubadas, elas foram, né? Era um propósito de Deus. Às vezes são provas, são coisas que nós precisamos passar para que Deus nos capacite, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê discernimento, conhecimento, nos teste nos nossos dons, nos nossos talentos. Mas, uma vez que nós aprendemos algo, nós devemos para sempre manter aquilo, vigiar para não cair. Então, se você tem segredos com Deus, não conte a ninguém. Sansão, ao contar o seu segredo, perdeu a sua força e os seus inimigos prevaleceram. E a Bíblia diz, muita gente diz, mas Sansão matou mais pessoas na sua morte do que durante a sua vida. Mas eu penso que se ele fosse um homem totalmente consagrado a Deus, se ele orasse, se ele vigiasse, se ele valorizasse os seus dons, a sua força, ele cumpriria muitas missões, porque Deus tem missões para nós. Deus nos separou para um objetivo. Quando nós cumprimos, Deus nos dá mais, Deus nos dá outra missão. Sansão poderia ter feito muito mais estando vivo, né? Mas ele morreu, ele perdeu forças, ele perdeu o Espírito Santo e ele acabou morrendo dessa forma, né? Derrubando aquele templo lá onde ele estava com os inimigos, e diz que morreu mais gente na morte de Sansão do que durante a vida dele. Mas que nós possamos ser prudentes, né? Que nós possamos cuidar com quem nós nos conectamos. Então são esses os conselhos da palavra de Deus que eu marquei para hoje. Então, maturidade, nós precisamos buscar a maturidade como cristãos, né? Sansão era muito imaturo, muito inconsequente, né? Muito carnal. E isso pode muitas vezes nos trazer problemas. Amém? Amém. Então tem uma música que diz, né? Não conte seus segredos a ninguém. E é isso aí. Ore, espere, observe para depois se conectar. Amém? Amém. Então vamos lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas asas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Então, amados, lembrando que a vida de oração tem que estar sempre em dia, né? Daniel orava 3 vezes ao dia e nós vemos que as lutas eram constantes. A Bíblia está cheia de homens de oração. Mesmo nós sendo escolhidos de Deus, não podemos bater no peito e dizer que Deus é conosco, porque Deus nos ensina a sermos prudentes, a sermos homens e mulheres de oração e a amadurecermos espiritualmente. Então,
Não se conecte com qualquer um. Não conte seus segredos, né, a quem você não conhece. Às vezes o inimigo só quer uma oportunidade para te parar, para te tirar do teu propósito, para que você esqueça as promessas de Deus na sua vida. Amém? Amém. Então não seja inconsequente, né? Ter o Espírito Santo é uma perda e perder a presença é pior de tudo. Podemos perder muitas coisas, mas se perdermos a presença não vale de nada, né? Porque o pecado nos traz morte, o que nos traz vida é a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Dinheiro, tesouros a gente corre atrás, né? Outras coisas a gente corre atrás, mas a presença de Deus é tudo na nossa vida. Amém? Vamos orar então, amados. Pai amado, Pai querido, te adoramos e bendizemos o teu nome neste dia, Pai. E declaramos que a tua presença para nós vale ouro. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas prudentes, a sermos separados, ungidos, preparados para a tua obra, Senhor. Pai, que nós possamos não ignorar os nossos dons, os nossos talentos, a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser mais prudentes com quem nós conectamos, com quem nós conversamos, Pai. Que por meio da oração, por meio da palavra, por meio das revelações, dos sonhos, das visões, mas que nós saibamos ler os sinais, os comportamentos, as coisas que não condizem com a tua palavra e com a tua vontade, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que te agrada, Senhor. Nos livra, Pai, das pessoas perversas, das pessoas que se aproximam com más intenções, querendo arrancar algo de Deus que está na nossa vida, uma informação, um segredo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a discernirmos as pessoas, a discernirmos, Senhor, a maldade, a discernirmos as más intenções. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Senhor, dos atravessadores do nosso destino, aqueles que são enviados pelo inimigo para nos tirar do propósito, para nos tirar dos planos que o Senhor tem para nós, Pai. Nos conecta, a Deus, a pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, pessoas que vão orar por nós, pessoas que vão pegar na nossa mão e nos conectar cada vez mais ao nosso propósito, nos conectar a Cristo. Em nome de Jesus, Pai, guarda cada um que aqui está, dá livramento de todo perigo, de todo acidente, de toda mortandade, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege, guarda a nossa mente e o nosso coração de todo o ataque das trevas, de todo o ataque espiritual em nome de Jesus. E que todo o espírito de engano, tudo aquilo que é enganoso, falso, mentiroso, caia por terra em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.